Dissolvendo o sofrimento. Será que tem como dissolver o sofrimento da vida do ser humano? Isso é o que nós vamos saber aqui agora, no capítulo 6 do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, autor com mais de 12 milhões de livros vendidos, né? Então vale a pena a gente dar uma olhadinha, eu acho. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Olha que interessante, primeira frase do livro: a maior parte do sofrimento humano é desnecessário. Eu quero falar para você aqui, você que está passando por sofrimento, você vai brigar comigo, brigar com o autor aqui. Mas o ser humano sofre muito por algo ilusório. Se ela tivesse a consciência disso, muito sofrimento seria evitado. Continue comigo até o final desse vídeo, para depois você tirar alguma conclusão sobre isso, tá? Então, a maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho, enquanto a mente superficial governa nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. Vou ler de novo, tá? O sofrimento que sentimos neste exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. Então, o que aconteceu, aconteceu. Era porque era necessário acontecer. E se você está sofrendo por isso, é porque você não está aceitando essa situação, ok? No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E por isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, eu vou voltar aqui, ó. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Por quê? Porque a nossa mente consciente, ela sempre está trabalhando com algo que já é conhecido para ela. Ou seja, algo que ela já viveu, algo que já aconteceu, algo que ela já visualizou. Então, ela só trabalha com aquilo que já aconteceu, com as experiências que ela teve nesse caminhar. Por isso que a mente procura sempre negar e escapar do poder do agora, porque ela não está preparada para o agora, porque o agora é desconhecido. Então, ela vai sempre estar procurando algo no passado, que já aconteceu. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente egótica. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão. E isso é verdade. Todo sofrimento é uma ilusão. A questão é se isso é uma verdade para você. Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Você quer sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional, que é também a causa principal do sofrimento físico e da doença. O ressentimento, o ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão
o ciúme e até mesmo uma leve irritação são formas de sofrimento. E qualquer prazer ou forte emoção contém em si a semente do sofrimento. É o inseparável oposto, que se manifestará com o tempo. Quem já tomou bebidas alcoólicas ou drogas para ficar alto, sabe que o alto se transforma em baixo, que o prazer se transforma em alguma forma de sofrimento. A maioria das pessoas também sabe, por experiência própria, como uma relação íntima pode se transformar de modo fácil e rápido de fonte de prazer em fonte de sofrimento. Vistas de uma perspectiva mais ampla, tanto a polaridade negativa quanto a positiva são lados de uma mesma moeda. São partes de um sofrimento que está oculto, inseparável do estado de consciência identificado com a mente. Existem 2 níveis de sofrimento: o que você cria agora e o que tem origem no passado que ainda vive em sua mente e no seu corpo. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Por isso que hoje, as terapias, elas nos auxiliam muito a trabalhar essa questão familiar, o que nos aconteceu na infância, o que a gente vai fazer com isso, Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. Se olharmos para ele como uma entidade invisível com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. É o sofrimento emocional do corpo. Apresenta-se sob 2 modalidades, o inativo e o ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo, ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas ocasiões que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocionais, perdas do passado, abandono, etc. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância com um padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar do estágio inativo, está até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativá-lo. Hoje eu estava assistindo uma aula que eu estou fazendo o curso da Elaine Orives, e ela estava comentando sobre isso, que na verdade as coisas acontecem na nossa vida através do julgamento que nós temos em relação ao que já nos aconteceu na vida e aquilo que ainda dói. Porque se não doesse mais, a gente não estaria ainda tão preocupado em relação a isso, Então, desfazendo a identificação com o sofrimento. Qual é a identificação que eu tenho no passado que traz esse sofrimento aqui agora? E olha, pessoal, eu quero fazer um parênteses aqui para vocês. Na hipnose, a técnica que eu também utilizo, a gente consegue resgatar isso. E é muito interessante quando nós trabalhamos aquela emoção que causou aquele sofrimento lá quando a pessoa tinha 1 ano, 2, 3 de idade, que a pessoa nem lembra, porque daí fica no inconsciente, mas que está atrasando a sua vida hoje, Quando a gente ressignifica aquela emoção, tudo que está atrasando a tua vida hoje, ela desaparece. Então, olha só, às vezes é uma emoção que está lá ligada. Então, desfazendo a identificação com o sofrimento, como dissociar disso, O sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos a nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Então, quando a gente consegue desfazer essa associação, a gente consegue dissociar, a gente fala na hipnose, a gente consegue ter uma nova consciência em relação ao fato que está acontecendo na sua vida.
Chamo isso de presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser nosso eu interior. Então não temos mais tempo para realimentá-lo. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa de alimentar, porque o ser humano, nenhum ser humano, ele gosta de sofrer conscientemente. Nós muitas vezes escolhemos o sofrimento, escolhemos a doença como uma forma de punição na nossa vida. E lógico, isso é inconscientemente. Quando nós temos a consciência disso, logo, a maioria das pessoas, eu acredito que 100% das pessoas, deixam de escolher o sofrimento, deixam de escolher a doença, pelo fato que é muito mais leve a gente viver bem, a gente viver sem sofrimento, sem ansiedade, né, sem tristeza. É muito mais fácil, muito mais leve, muito mais divertido. Alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se então profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio. Às vezes levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensávamos conhecer bem. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você. Preste atenção em qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimento de raiva, ira e depressão, ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Agarre o sinal no momento em que ele despertar de seu estado inativo. Então, vocês perceberam o que a gente pode causar na nossa vida para manter um sofrimento ou para criar um sofrimento que para nós nesse momento seria necessário. Aí você diz, né? Mas qual é o ser em plena consciência que vai escolher o sofrimento? É aquilo que eu falei, ninguém. Porém, 95% da nossa vida é inconsciente. É aquilo que está lá no nosso inconsciente. Daí, trabalhando isso, trazendo a consciência, tudo pode se resolver. O sofrimento deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir que nos identifiquemos inconscientemente com ele. Então poderá nascer, nos dominar, tornar-se nós e viver através de nós. Ele retira seu alimento de nós. Vale-se de qualquer experiência sintonizada com o seu próprio tipo de energia. Qualquer coisa que provoque um sofrimento adicional sob qualquer forma, raiva, destruição, rancor, desgostos, problemas emocionais, violência e até mesmo doenças. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia da qual ele se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não consegue se alimentar de alegria. Acha-a indigesta, ou seja, a alegria dissolve o sofrimento, ok? Voltando, né, de trás para frente, olha só. Sofrimento só se alimenta de sofrimento, não consegue se alimentar de alegria, acha-a indigesta. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejemos ter mais sofrimento, passamos a ser vítimas ou agressores. Queremos infligir sofrimentos ou senti-lo, ou ambos. Na verdade, não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer.
mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Se você estiver consciente disso, o padrão irá se desfazer, porque desejar mais sofrimento é uma insanidade e ninguém é insano conscientemente. E para ajudar nisso, pessoal, a ferramenta também barras de Axis ajudam a dissolver muitos desses pensamentos de sofrimento. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência. Teme ser descoberto. Sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele, assim como o medo do inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas, se não enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência para o sofrimento, seremos forçados a revivê-los. A gente revive, pessoal, vou fazer um parênteses aqui de novo. A gente revive a situação até que você aprenda com ela. Nós revivemos as situações na nossa vida até que aprendamos a viver com ela, até que a gente entenda por que aquilo surgiu na nossa vida e a gente tem alguma lição disso, né? A gente aprende com ela. Quando a gente aprendeu, ela vai deixar de existir na sua vida. O sofrimento pode parecer um monstro perigoso, mas eu garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Quando passamos a observadores e começamos a deixar de nos identificar, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força, como uma roda gigante que continua a girar mesmo quando deixa de receber impulso. Nesse estágio, o sofrimento pode até ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas elas não vão durar. Esteja presente, fique consciente e vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que o seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e, de novo, alimentando-o com os seus pensamentos. Quem que alimenta o sofrimento? Somos nós com os nossos pensamentos. Por exemplo, se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento e você alimenta esse sofrimento insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou no que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrível, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque de sofrimento. Utilize a palavra inconsciência no presente contexto para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional. E isso implica uma ausência completa do observador. Transformando o sofrimento em consciência. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento e aciona o processo de transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chama da consciência, resultando em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia, a transformação do metal não precioso em ouro, do sofrimento em consciência. A reparação interior cicatriza e você se torna inteiro outra vez,
Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Concentre a atenção no sofrimento dentro de você, no sentimento dentro de você. Concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é o sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sofrimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba que só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja então o que acontece. Veja o que acontece. A identificação do ego com o sofrimento. O processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinado a uma criança e tenho a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas nas escolas. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós, e entendemos isso quando passamos pela experiência, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta da transformação. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se estivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido do eu interior. Isso significa que construímos o eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos uma ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a salvar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Olha só, então o texto de hoje era esse, né? E olha que interessante tudo isso que a gente acabou de ler. O nosso sofrimento ele só existe porque nós temos um pensamento que procura estar pensando naquilo o tempo todo, né? E muitas pessoas, elas escolhem desapegar desse pensamento e parar de sofrer, né? É uma escolha, mas é uma escolha inconsciente. Muitas vezes ela não tem consciência disso. E quando ela torna isso consciente, ela percebe que ela está se mutilando. Ela não está aceitando a situação da vida. Ela não está presente no aqui e agora. Quando nós percebemos tudo isso, a gente começa a entender que eu posso ser feliz em qualquer situação. Por mais estranha que ela pareça, né? Por isso que tem pessoas e pessoas, umas pessoas superam determinadas coisas com mais facilidade e outras não. Porque essas que não são mais apegadas ao seu pensamento, apegadas ao seu ego. Não é apegada à situação que aconteceu, é ao seu ego, ao seu pensamento. Então, pessoal, entendendo isso, a escolha é sua. A escolha é sua. Escolher viver uma vida alegre, feliz, divertida no momento presente, sabendo que a vida é curta, então a gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente puder com as pessoas que a gente ama, fazendo as coisas que a gente gosta e sendo feliz ao nosso modo. Gostou desse vídeo? Curta, compartilha e comenta o que você achou disso e me espere para
para os próximos vídeos. Gratidão, até o próximo.